Fala galera, aqui é o professor Ezequiel Santos, vamos aqui com mais um vídeo no canal, tá? E mais uma vez a gente vai responder questões de clima, essa é a parte 2, tá? Mais exercícios da parte de clima, então fica ligado, não deixa de pegar a tua ficha aqui abaixo no link deixado na descrição, lá no Google Drive, resolve e vem para cá conferir com a gente, beleza? Então vamos aqui, a primeira questão é uma questão que fala de massas de ar, a gente tem aqui, ó, o mapa das massas de ar que atuam no Brasil, ó, aqui a gente tem a dinâmica das massas de ar no período de inverno, tá? E aqui a dinâmica das massas de ar no período de verão. Qual é a principal diferença que a gente observa aqui? No verão, a gente tem a atuação basicamente de 4 massas de ar. A massa equatorial continental, que sai da Amazônia e atua em todas as regiões do Brasil, levando chuva. A massa equatorial atlântica, que atua no litoral do Nordeste e parte norte do litoral também do Nordeste e no litoral da região norte. E a massa tropical atlântica, que também leva chuva para a região do litoral sul e sudeste, chegando em algumas vezes do ano na região nordeste também. A MTC é uma massa mais que provoca estiagem, mas que também atua durante o verão. Já durante o inverno, a gente tem aqui a atuação de 5 massas. A gente vai ter o aparecimento da massa polar atlântica, né? Onde ela vai forçar o recuo da MEC e a massa polar consegue chegar até a Amazônia, levando, por exemplo, o fenômeno da friagem, que é a queda brusca da temperatura, além de provocar longos períodos de estiagem no Brasil Central e também formar a frente fria polar no litoral e provocando fortes chuvas aqui. Então a gente percebe que a principal diferença das dinâmicas das massas entre o inverno e o verão é a atuação da massa polar e o recuo da massa equatorial continental. Vamos ver agora o que diz a nossa questão. Então, aqui a gente tem um mapa que, pelo que a gente está observando aqui, é um mapa das massas de ar no período de inverno. Como é que eu sei isso? Observando, eu vou saber isso observando a massa polar atlântica. Se tem massa polar atlântica, é inverno. Então, a questão diz assim: o mapa apresenta as principais massas de ar que atuam no Brasil em uma determinada estação do ano. Conhecendo as características das massas de ar ao longo das estações do ano, é correto afirmar que o mapa corresponde à estação de... Então, como eu disse anteriormente, como que eu sei que eu estou com um mapa de inverno ou verão? Observa a polar. Se aparecer a polar, é mapa de massas de ar de inverno. Se ela não aparecer, é um mapa de massas de ar de verão. Então, logo a gente já mata essas questões aqui, ó, que fala de verão, porque não é verão, e a letra A, que não diz qual é a estação, só diz a região. Sobrando a letra B e a letra C. Inverno, quando a massa tropical atlântica, fria e seca, já não respondo mais essa letra B, porque a massa tropical atlântica ela é uma massa quente e úmida, não pode ser a letra B, sobrou para a gente a letra C. Inverno, quando a massa polar atlântica atinge o Brasil na forma de frente fria, ocasionando chuvas e queda de temperatura, inclusive na região norte. Lembrando que essa queda na temperatura nós vamos chamar de friagem, é quando ela chega até a região norte do Brasil. Vamos aqui à segunda questão, né? A gente tem aqui, ó, 2 climogramas, um climograma 1, climograma 2, que trata do clima do Brasil, né, em determinada região. A gente tem assim, a partir dos climogramas e das características climáticas existentes no Brasil, é correto afirmar que, letra A, o climograma 1, esse aqui, refere-se ao clima equatorial úmido, que abrange a maior parte da Amazônia e apresenta temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas durante o ano. Como que eu vou saber isso? Na aula de clima, você deve ter aprendido que o clima equatorial é aquele clima que chove o ano todo e tem temperaturas elevadas. Você vai ter uma regularidade ali, apesar de ter um período ou outro de mais chuva, mas vai ter chuva durante o ano todinho e uma regularidade nas altas temperaturas. Então, é o que diz aqui a letra A, é a resposta. Né? Mas vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A letra B. O clima 2 diz respeito ao clima tropical litorâneo, que predomina no Nordeste,
e apresenta elevadas temperaturas e precipitações pluviométricas irregulares. Vamos aqui, ó, no climograma, a gente percebe que ocorre uma pluviosidade regular. Tá? É importante destacar isso, há uma pluviosidade regular no climograma 2, ele não apresenta essa questão da irregularidade. Tá? Existe um outro detalhe que é a temperatura mais baixa. Veja aqui, ó, e a questão fala de elevadas temperaturas. Na letra C, a gente tem assim, o climograma 1 refere-se ao clima tropical, que abrange a região centro-oeste, caracterizado pelos elevados índices de precipitações e baixa temperatura. Veja, a região centro-oeste não é caracterizada por baixa temperatura e tem um detalhe. Durante os meses de inverno, a pluviosidade é maior, ou seja, junho, julho. Na verdade, começando ali no finalzinho de maio, a gente tem o verão chuvoso. Corrigindo, durante os meses de verão, a pluviosidade é maior, tá? Durante os meses de verão, dezembro, janeiro, fevereiro. A gente tem o verão chuvoso e o inverno seco. Agora sim, durante os meses de inverno, a pluviosidade é menor. E a gente observa no climograma 1 que há uma constância na pluviosidade. Então, não poderia ser a letra C a resposta. Na letra D, a gente tem o seguinte. O climograma 2 diz respeito ao clima subtropical úmido, que prevalece na região sul, caracterizado pela irregularidade das chuvas e altas temperaturas. Se eu estou falando de clima subtropical, a gente observa aqui uma queda na temperatura durante o mês de junho, certo? Só que tem um detalhe, a pluviosidade aqui é regular, tá? Tem uma constância. E a questão fala de irregularidade pluviométrica. Então, sobrou para a gente a letra A, climograma 1, clima equatorial úmido, chove durante o ano todinho e a temperatura é alta durante o ano todo. Aqui na questão 3, nós temos mais uma questão que fala de climas do Brasil. A gente observa o seguinte, ó. Devido à grande extensão territorial, nosso país se diferencia de outros pela diversidade climática, pela posição geográfica, pela latitude, pela configuração do território e pelos sistemas atmosféricos. Observe o mapa do Brasil abaixo e identifique os tipos de clima característicos das regiões indicadas pela letra A, B e C. Então, a gente tem aqui, na letra A gente tem um clima que a gente chama de clima tropical típico, ou tropical continental, ou tropical semi-úmido. É o clima em que a gente tem um verão chuvoso e um inverno seco, tá? De alta, nessa região aqui, ó, mais central do país, a gente tem uma alta amplitude térmica devido ao fator da continentalidade. Na letra B, a gente tem o clima tropical de altitude, né? O clima tropical de altitude, que se caracteriza também por uma regularidade pluviométrica. Durante o inverno, a temperatura cai significativamente e durante o verão, nós temos uma amenização da temperatura devido ao fator da altitude. E na letra C, a gente tem o clima subtropical. É a região de clima mais frio do Brasil. Inclusive, no inverno, pode chegar a nevar, tá? Pode ter fortes geadas e a temperatura pode ficar abaixo de zero. E a sensação térmica já chegou a menos 25 graus. Então, a gente tem aqui, ó, o tropical semi-úmido, o tropical de altitude e o clima subtropical. A resposta é a letra C. Nessa quarta questão, nós temos uma questão que fala sobre os tipos de chuva. E aí é importante a gente destacar aqui o seguinte. Nós temos 3 tipos básicos de chuva. A chuva de relevo, ou chuva orográfica, ou também conhecida como chuva de montanha. Ela vai ter este formato. A gente tem a nuvem se aproximando de um relevo, de um obstáculo topográfico. Como o relevo está no meio do caminho, a nuvem é obrigada a subir. E como ela tem o ar quente e úmido, quando ela sobe, ela se resfria, porque quanto mais alto, mais frio se torna. Então, ocorre a precipitação. Então, o relevo aqui é o principal responsável pela pluviosidade. A gente chama isso de chuva orográfica, chuva de relevo ou chuva de montanha. Já essa chuva aqui é o encontro do ar frio com o ar quente e úmido. A gente tem a chamada chuva frontal, tá? A frente do ar frio com a frente do ar quente. O encontro dessas nuvens extremamente pesadas podem gerar fortes aguaceiros convectivos.
pode gerar, fortes aguaceiros frontais, raio, relâmpago, tempestades que podem durar horas. Normalmente isso aqui atua no Brasil durante o outono e o inverno, principalmente no litoral do Nordeste, com a subida da massa polar atlântica e encontrando com a massa tropical atlântica. E essas chuvas aqui, ó, a chuva de convecção, muito comum na região norte do Brasil, tá? Principalmente no final da tarde, na região amazônica, o ar que evaporou durante o dia todo, quando chega na alta atmosfera, condensa e precipita. Então, a chuva convectiva são chuvas locais, são chuvas rápidas. Tem gente até que na região norte marca encontro antes, durante ou após as chuvas, que vai durar ali de 10 a 20 minutos, mas são aguaceiros muito fortes. Tá? Esses aqui são aguaceiros convectivos, esses aqui são aguaceiros frontais, beleza? E na nossa questão, a gente tem um mapa mostrando o relevo, tá? E mostrando nuvens, cúmulos, nimbos se aproximando do relevo. E pergunta que tipo de fenômeno está sendo mostrado na imagem. O fenômeno mostrado na imagem é a formação de precipitações por imposição orográfica. O que é orográfica? O relevo. Imposição, porque a nuvem foi obrigada a subir, tá? E precipitação é chuva. Não é a letra B, porque frontológica seria chuva frontal. Não é formação de ciclones, porque nem dá para perceber isso aqui na imagem. E também não é avanço extratropical, porque isso não é demonstrado aqui, tá? Desenvolvimento de nuvens estratificadas decorrente da ação anticiclônica, uma viagem total. O que a imagem está mostrando, de fato, é a formação de uma precipitação orográfica. Então, observe e lembre o seguinte, sempre que eu tiver o relevo e a formação de nuvem, a chuva é orográfica ali, tá? Se eu tiver duas nuvens de características distintas se aproximando uma da outra, formação frontal. E se eu tiver nuvem evaporando, essa seta vai dizer muita coisa, né? Que é o ar subindo. Você vai ter aqui a formação da chuva convectiva. Então, a resposta da nossa questão é a letra C, tá? De cuscuz com charque. Na questão 5, nós temos uma questão de correntes marítimas. E aí eu quero que você se ligue o seguinte. As correntes marítimas elas vão se dividir em dois grupos, né? As correntes quentes e as correntes frias. Você deve perceber também que as correntes quentes elas vão ter como consequência, elas vão trazer como consequência o aquecimento das águas. E esse aquecimento gera evapotranspiração ou evaporação, que vai gerar precipitação. E a gente vai observar que sempre do lado de uma corrente quente você vai ter florestas ou equatorial ou tropical. Observa aqui na América do Sul a floresta amazônica, na África a floresta do Congo, na Indonésia a floresta de Bornéu e você tem ali uma dinâmica na costa australiana, na costa leste australiana, a floresta ali tropical australiana. E nas correntes frias, tu tem o resfriamento, né, a diminuição da temperatura das águas, o que pode diminuir a precipitação. E a gente observa que ao lado das regiões de corrente fria, normalmente vai aparecer um deserto, ali nos Estados Unidos, na região do Texas, o deserto do Atacama, no Chile, o deserto de Kalahari, na África, o deserto do Saara, também na África. Então, correntes frias você pode associar a desertos, correntes quentes a florestas equatoriais. Uma outra coisa que a gente pode destacar é o seguinte, que as correntes frias elas vão intensificar a diminuição da temperatura durante o inverno. Os invernos podem ficar bastante rigorosos, enquanto as correntes quentes elas podem amenizar essa intensificação da diminuição da temperatura. Por exemplo, quando a corrente da Groenlândia e a do Labrador desce no Oceano Atlântico Norte, o frio na região de Nova York, na costa leste dos Estados Unidos, até mesmo na costa oeste europeia, quando a corrente da Groenlândia passa pelo Oceano Atlântico Norte, o frio seria bastante forte. Só que a gente vai ter ali a atuação da corrente do Golfo, amenizando esse frio e com um papel fundamental para não deixar a população morrer ali congelada, né? Tem um outro fator interessante que as correntes frias elas também trazem um fenômeno da ressurgência. Como elas vão ter alta densidade, elas vão se deslocar mais abaixo da coluna d'água do mar, elas vão agitando o fundo do mar, vão colocando em suspensão a matéria orgânica e junto com a corrente fria você vai ter
várias espécies de animais se alimentando. Então a gente tem esse fenômeno conhecido como ressurgência na costa. A corrente fria ela vai atrair muitas espécies de animais para a costa. E normalmente os países que têm correntes frias na sua costa têm um grande potencial na parte de pescados. Aqui a gente tem algumas questões, algumas correntes famosas. Por exemplo, a corrente de Humboldt, no Peru, a corrente da Califórnia, na região da Califórnia, a corrente do Golfo, como eu já citei, a corrente sul equatorial ou do Brasil ou das Guianas, na costa brasileira, a corrente de Benguela, na África, no sul da África, a corrente das Canárias, na costa oeste do continente africano, a corrente australiana, tá? E a corrente do Labrador, bastante famosa pelas suas atuações ali durante o inverno na América do Norte. E aí, nossa questão diz o seguinte: observando o mapa, considere as afirmações 1, 2 e 3 abaixo. A corrente de Humboldt, no hemisfério sul, certo, é muito fria, certo, ocasionando queda da temperatura nas regiões litorâneas, o que favorece o fenômeno da ressurgência e a formação do deserto do Atacama. Certíssimo, item 1. A corrente da Califórnia, que é quente, vamos verificar isso. Olha a cor aqui da corrente da Califórnia, é azul, então é uma corrente fria. Olha a de Humboldt, é uma corrente também fria. O item 1 está certo, beleza, mas o item 2, corrente da Califórnia, corrente quente? Não, falso. E o item 3 diz assim: a corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os rigores climáticos do inverno na porção ocidental da Europa. Certo, a corrente do Golfo vai até a Europa dar uma amenizada no inverno, senão congelaria inclusive o Mar do Norte. Gabarito da nossa questão aqui, item 1 e 3 correto, gabarito letra B. Agradeço aí a vocês, continuem nos acompanhando e seguindo a gente nas redes sociais. Valeu!